Muito bem, para você que se liga aqui na tela do canal Jogada Ensaiada, para quem não me conhece, eu sou apresentador deste programa, Theo. E hoje vou mostrar para vocês, galera, quais foram os clubes brasileiros que conseguiram ganhar a Taça Libertadores da América. E são bastantes, hein, galera? Isso aí ó, já começou há muito tempo atrás. Mas antes de assistirem o vídeo, eu convido a vocês a se inscreverem no canal, a ativar o sininho, a compartilhar e me seguir no meu Instagram que tá aparecendo aqui embaixo na tela, ó. E principalmente, deixa o like. Então, galera, como eu falei aqui pra vocês, vou falar dos campeões na Libertadores representando o Brasil. Isso já vem de muito tempo, começou exatamente em 1962, com a equipe do Santos de Pelé. Exatamente, o Santos que chegou à final contra o Peñarol do Uruguai. O jogo de ida foi lá no Uruguai, no estádio Centenário de Montevidéu, com o Santos ganhando de 2-1, com 2 gols de Coutinho para a equipe do Santos e para a equipe do Peñarol, gol de Spencer. E o jogo de volta aqui na Vila Belmiro foi 3-2 para a equipe do Peñarol. Para o Peñarol, marcou o Spencer 2 vezes e marcou Sácia. E para a equipe do Santos, marcou o Dorval e o Mongalvio. E teve que ter um jogo de desempate. Só que não podia nem ser no Brasil e nem no Uruguai. Tinha que ser num país neutro. E foi na Argentina, com o Santos levando a melhor sobre 3-0, com gol de Caetano e 2 gols do Pelé. Agora, já em 1963, o Santos conseguiu ganhar novamente a Libertadores, se tornando bicampeão. Só que dessa vez foi para cima do Boca Juniors da Argentina. O jogo de ida na Vila Belmiro, o Santos ganhou de 3-2, com 2 gols de Coutinho e 1 de Lima. E para o Boca Juniors, 2 gols de Sanfilippo. Já no jogo de volta em La Bombonera, a casa do Boca Juniors, o Santos ganhou de 2-1, com gol de Coutinho e outro gol de Pelé. E para a equipe do Boca Juniors, Sanfilippo. Inclusive, galera, esse é um tema de vídeo muito interessante. Os clubes brasileiros que conseguiram ganhar do Boca Juniors na casa do Boca. Foram poucos e nessa lista tem um que vai te deixar surpresa, hein? Aquele que você nem imaginava que chegasse perto da Libertadores. Se vocês quiserem, comenta aí que eu faço. Agora, o terceiro campeão, galera, demorou, viu? Só foi acontecer 13 anos depois, de novo, um clube ganhar a Libertadores, representando o Brasil, que foi o Cruzeiro de Minas Gerais, o Santos de São Paulo, Cruzeiro de Minas Gerais. O Cruzeiro, em 1976, ganhou o jogo de ida sobre o River Plate de 4-1, com Nelinho marcando uma vez, 2 gols de Palhinha e Valdo. E para a equipe do River Plate ali, né, para deixar a marquinha, mas... E no jogo de volta, lá no estádio do River Plate, o Cruzeiro perdeu de 2-1. O River ganhou com gol de Juan José Lopes e com gol do Gonzalez. E para a equipe do Cruzeiro, Palhinha, para deixar o dele ali, né? Agora, o outro campeão foi o Flamengo, do Rio de Janeiro, em 1981. Esse ano de 1981 ficou marcado na história do flamenguista, né? Porque com a conquista da Libertadores, foi para o Mundial e deu de 3 no Liverpool. Em 2019, o Liverpool conseguiu dar aquela revanche com o gol brasileiro. Mas voltando ao assunto, galera, o Flamengo enfrentou o Cobreloa do Chile nesta final. O jogo de ida foi no Maracanã, com o Flamengo ganhando de 2-1 sobre o Cobreloa. Para o Flamengo, 2 gols de Zico e para o Cobreloa, Merejo, marcando dele. E lá no Chile, o Cobreloa conseguiu dar 1-0 no Flamengo com o gol de Merejo. Aí, como eu falei, no Santos 62, o agregado ficou empatado. Naquela época não tinha gol fora de casa. Então foram fazer o quê? Um terceiro jogo para desempatar. E esse jogo foi lá em Montevidéu, no Uruguai, com o Flamengo levando a melhor com 2-0, os 2 do Zico. Agora, em 1983, torcedor tá lembrado, hein? Grêmio de Renato Gaúcho. O Grêmio que enfrentou o Peñarol nesta final de Libertadores. 1-1 foi o placar da ida, lá em Montevidéu. Para a equipe do Peñarol, Morena marcou o gol e Tita marcou para a equipe do Grêmio. Agora, já no jogo de volta,
aqui no Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul, o Grêmio conseguiu levar a melhor 2-1, com gols de Caio e gols de César. E a equipe do Penharol, Morena novamente. Agora, o outro campeão demorou 9 anos para acontecer de novo, que foi o São Paulo em 1992. O São Paulo que conseguiu o triunfo sobre o News Old Boys. Para quem não sabe, é um time lá da Argentina, que é o time que torce Lionel Messi. Galera, no jogo de ida, o São Paulo perdeu para o News Old Boys com gol de Merizzo, lá na Argentina. Agora aqui na volta, no estádio do Morumbi, o Cícero Pompeu, São Paulo conseguiu empatar o agregado com um gol de Raí, levando esta final para os pênaltis, que o São Paulo se sagrou campeão com 3-2 nas penalidades. Agora em 1993, novamente São Paulo, se tornando bicampeão juntamente ao Santos. São Paulo que deu contra a Universidade Católica na ida 5-1. Com gol de Lopes, que foi contra, com gols de Vitor, Gilmar, Raí e Miller. Esses dois últimos representaram o Brasil no tetracampeonato na Copa do Mundo. E o gol da Universidade Católica foi do Almada. E na volta ali, o Universidade Católica ganhou de 2-0, com gols de Lunari e Almada. Agora, em 1995... se tornando bicampeão a equipe do Grêmio para cima do Atlético Nacional lá da Colômbia. Na ida, no Rio Grande do Sul, ganhou de 3-1 do Nacional, com gols de Marulanda, Jardel e Paulo Nunes. E para a equipe do Atlético Nacional, Ángel. Já na volta foi 1-1. O Atlético Nacional marcou com Aristizábal e a equipe do Grêmio com Dinho. Agora, em 1997, se tornando bicampeão também, Cruzeiro. Dessa vez contra o Sporting Cristal lá do Peru. A ida foi 0-0, sem gols. E na volta o Cruzeiro ganhou de 1-0 lá no Mineirão com o gol de Elivelton. Em 1998, Vasco da Gama se tornou campeão para cima do Barcelona de Guayaquil. Os gols foram de Donizete e Luizão. E na volta, o Vasco ganhou de 2-1. O gol do Sporting Cristal foi marcado pelo De Ávila. E os gols do Vasco, Luizão e Donizete novamente. Em 1999, Palmeiras ganhou a Libertadores para cima do Deportivo Cali. O primeiro jogo lá na Colômbia foi 1-0 para a equipe do Deportivo, com o gol de Bonilla. E já na volta, no estádio do Palmeiras, ganhou de 2-1, com gols de Evair e Oséas. Só que o Deportivo fez um gol com Zapata, levando assim para as penalidades o título da Libertadores. Quem se deu melhor foi o Palmeiras com 4-3. O torcedor palmeirense gosta desse título. Agora, só em 2005, um clube brasileiro voltou a vencer o torneio, com o São Paulo se tornando tricampeão da Libertadores, o maior brasileiro campeão até então. Em 2005, ganhou do Atlético Paranaense, a primeira final brasileira da história da Libertadores. O primeiro jogo foi 1-1. Para a equipe do Atlético Paranaense, Aloísio marcou. E para a equipe do São Paulo, gol contra do zagueiro Durval. Na volta, o São Paulo deu de 4-0 no Atlético Paranaense lá no Morumbi, com gols de Amoroso, Fabão, Luizão e Tardelli. Agora já em 2006, no ano seguinte, o Internacional sagrou-se campeão da Libertadores para cima do São Paulo. Aquele mesmo que tinha conseguido no ano passado, perdeu o jogo de ida no Morumbi de 2-1, o gol do São Paulo de Edi Carlos, e para o Internacional, Rafael Sobis 2 vezes. E na volta, lá no Beira-Rio, estádio do Internacional, 2-2. O Internacional marcou com Fernandão e Tinga, e o São Paulo marcou com Fabão e Lenilson. Aí o Internacional se sagrou campeão da América pela primeira vez. Já em 2010, novamente se tornou bicampeão, o Internacional ganhando
do Chivas Guadalajara, galera. Ganhou do Chivas Guadalajara. O jogo de ida foi lá no México, que o Chivas é mexicano. Perdeu de 2-1 para a equipe do Internacional. O gol do Guadalajara foi do Bautista. E do Internacional foi do Giuliano e do Bolívar. Na volta, o Internacional ganhou de 3-2 no Beira-Rio, com gol de Rafael Sobis, Leandro Damião e Juliano novamente. E o Chivas descontou com Fabian e com Bravo. Em 2011, se tornou tricampeão juntamente ao São Paulo, a equipe do Santos novamente contra o Peñarol. A ida foi lá no Uruguai, foi 0-0. E aqui na Vila Belmiro, o título foi decidido com 2-1 do Santos na equipe do Peñarol. Aqueles Santos da Vila Belmiro, os meninos da Vila. Quem marcou foi Neymar e Danilo, ambos estão representando a seleção atualmente. E para a equipe do Peñarol, novamente marcando seu golzinho contra Durval. Pelo clube diferente, mas marcou um gol contra, galera. Não é aquele gol que você gosta de lembrar, né? Ainda mais numa Libertadores, a competição de clubes mais importante da América. Em 2012, pela primeira vez, levantou a taça a equipe do Corinthians contra o Boca Juniors. O Corinthians na ida, lá na Bombonera, empatou 1-1. O gol do Boca Juniors foi do Roncaglia e do Corinthians Romarinho, que é muito lembrado pela torcida por este gol até hoje. E falam que foi o que ajudou ali o Corinthians no incentivo de querer ganhar, né? E na volta o Corinthians ganhou de 2-0 do Boca Juniors com 2 gols de Emerson Sheik. Em 2013 nasceu aquele famoso Eu Acredito, da torcida atleticana. Exatamente, Atlético Mineiro, rival do Cruzeiro. O jogo de ida contra o Olímpia do Paraguai perdeu de 2-0. Para a equipe do Olímpia marcou Silva e Pitoni. E na volta ganhou de 2-0, com gols de Jô e Leonardo Silva, levando assim para os pênaltis que o Atlético se consagrou campeão com 4-3. Começou aí uma coisa mágica, principalmente que o time tinha um Ronaldinho Gaúcho. Então, aquele incentivo do Eu Acredito nasceu nessa Libertadores de 2013. Agora, em 2017, se sagrou tricampeão da Libertadores juntamente a São Paulo e Santos, a equipe do Grêmio. O Grêmio que no jogo de ida aqui no Brasil ganhou de 1-0 do Lanús lá da Argentina, com gol de Cícero. E na volta ganhou de 2-1. Para o Lanús marcou Sandy. E para o Grêmio marcou Fernandinho e Luan. Agora em 2019, o campeão foi o Flamengo. E essa final de Libertadores que o Flamengo se sagrou campeão foi a primeira da história da competição que só teve um jogo. Como eu já estava falando para vocês, né? Tinha o jogo de ida e o de volta. E se tivesse um empate, um terceiro jogo em estádio neutro. Então, galera, esse jogo aconteceria nem no Brasil e nem na Argentina. Estava marcado para acontecer no Chile. Mas por causa de vários protestos ali, do vandalismo, teve que ser automaticamente mudado para o Peru. Quando o Flamengo ganhou de virada o River Plate por 2-1. O gol do River Plate foi marcado pelo Borré. E pelo Flamengo, os 2 gols. Gabigol marcou os 2 gols daquele confronto em menos de 5 minutos. 2 gols do Flamengo. Em 2020, ali ó, a terceira final entre brasileiros na Libertadores. A primeira em 2004 com São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo levando a melhor. Em 2005, Internacional e São Paulo. Internacional levando a melhor. E em 2020, Palmeiras e Santos, lá no Maracanã. E o Palmeiras levou o melhor em jogo único também. O gol foi marcado por Breno Lopes. Apenas 1-0 ali, o gol foi no finalzinho, nos acréscimos, galera. O Breno Lopes que marcou com um cruzamento espetacular de Rony Rústico. Então, galera, agora eu vou falar para vocês os times com mais Libertadores. A ordem, só que com quantidades. No pódio, 3 dividem o pódio com 3 Libertadores. O Santos, que ganhou as Libertadores em 62, 63 e 2011. São Paulo, que ganhou em 92, 93 e 2005. O Grêmio, que ganhou em 83, 95 e 2017. O Palmeiras. Agora entramos no times que tem 2 Libertadores.
Palmeiras em 99 em 2020, Flamengo em 81 e 2019, Internacional duas também em 2006 e 2010 e Cruzeiro em 76 e 97. Agora ali os clubes que estão em terceiro lugar, que só tem uma Libertadores. Só. Vasco da Gama em 98, Corinthians em 2012 e Atlético Mineiro em 2013. E eu vou me despedindo por aqui, galera. Então, um abraço, falou e deixem nos comentários sugestões para vídeos, ouviram?